Aí faz uma oração para a gente começar, por favor. Apresenta nossas vidas para Deus em oração. Amém. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer, Jesus, por esta manhã, ó Pai, no nome de Jesus, eu quero diante do Senhor estar apresentando o pastor Walter, que vai assim estar ministrando uma palavra para os nossos corações, Pai. Muito obrigada pela vida dele, da saúde, da graça. Derrama do teu Espírito sobre as nossas vidas. Toma a direção de tudo. Ajuda-nos a entender. E, Senhor Jesus, não só entender, mas fazer a prática de tudo que vai ser falado no nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Irmãos, na nossa reunião passada, nós falamos de onanismo, né? Vocês lembram disso? Falamos de onanismo, né? Falamos que nós queremos o bônus de participarmos da Igreja de Cristo, nós queremos todos os benefícios da Igreja de Cristo, mas nós não queremos a responsabilidade de gerar. É tudo que eu até estou ministrando sobre isso aqui também, aqui no Pará. Despertando, nós estamos vivendo um tempo, Deus está nos despertando para ganhar almas, para fazer algo essencial na igreja, para fazer algo, irmãos, que parece óbvio, mas nós perdemos a intencionalidade. Quando um casal se casa, a intenção do casal é se tornar uma família. Como que um casal se torna uma família? Gerando filhos. Então, o nosso noivo, ou essa palavra noivo, eu não sei se você sabe, ela não existe no Novo Testamento, e nem no Antigo, e nem na cultura hebraica. O noivo dá essa ideia de noivado ocidental, ela não existe. O que é isso? Não existe essa ideia de noivado, que eu posso experimentar uma pessoa e depois eu posso descartá-la. Essa possibilidade não existe no casamento judaico. No dia do desposamento, esse casal já é considerado marido e mulher. Só não foi selado o casamento até o ato, né, da noite de núpcias, mas eles já são considerados marido e mulher, com o compromisso de fidelidade já existe antes da consumação do casamento. Porém, todo casamento ele tem um intuito central, a centralidade do casamento. Um casal só se torna uma família após gerar um filho. Eu não sei se você sabe disso, mas o conceito de família só existe quando tem filhos envolvidos. Por que que o casamento deve ser indissolúvel? Para a garantia da mulher? Não. Para a garantia do homem? Não. Para a garantia dos filhos. O casamento é indissolúvel para que os filhos não percam a garantia de um lar sólido na vida deles. E eu digo isso porque a nossa vida com Cristo é baseada em um relacionamento de casal, é baseada em um casamento. Agora, se Cristo se uniu à igreja em um casamento, qual é o intuito do marido com essa esposa? Gerar filhos. Gerar filhos. Então, quando a igreja perde a essência de gerar filhos, quando eu, como um membro do corpo de Cristo, perco a essência de gerar filhos, eu perdi a essência do cristianismo. Vamos voltar um pouco na história do tempo e vamos ir lá para Gênesis. Quando Deus vem fazendo a sequência da criação, ele diz o quê? Ele cria os animais do campo e diz o que para os animais do campo? Multiplique-se sobre a face da terra. Quando ele cria os peixes, todos os seres das águas, o que ele diz para os peixes? Ele diz, multipliquem-se. Quando ele cria a natureza, quando ele cria as árvores, o que ele diz? Multipliquem-se. Quando ele diz
Quando ele cria o homem e cria a mulher, o que ele termina dizendo? Ele diz, multipliquem-se. A essência de toda a criação, irmãos, está baseada na multiplicação. Nosso Deus é um Deus de multiplicação. Como que eu permaneço na igreja de Cristo sem multiplicar? É o que eu disse na aula passada. Entramos num onanismo espiritual, porque eu me relaciono, mas não gero. Irmãos, se eu vou num culto, se eu conheço Cristo, eu preciso fazer o que Cristo faz. Eu preciso ter o mesmo sentimento que Cristo. Filipenses capítulo 2 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu quero ler esse texto com vocês, porque esse texto é muito, muito impactante. Todos nós conhecemos esse texto. Filipenses capítulo 2, se você puder abrir comigo aí rapidamente. Filipenses capítulo 2 é um texto muito conhecido. No verso 5 diz o seguinte, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui no verso 12, ele diz, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso aqui, irmãos, está dizendo que Deus vai gerar em nós o querer dele. Deus, Jesus, vai produzir em mim o querer dele. Ele vai fazer com que o sentimento dele flua dentro de nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa intenção na Terra é ter o mesmo sentimento dele. É mesmo o mesmo querer dele, o mesmo efetuar dele, o mesmo agir dele. Qual é o agir? Qual é o efetuar? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que todos se encontrem com a salvação ou com o Salvador. Como que eu ando numa rua? Como que eu vou num restaurante? Como que eu vou em algum lugar? Como que eu vou na minha escola? Como que eu vou na minha empresa? E eu não efetuo o querer e o desígnio do coração dele, se em mim deve haver o mesmo sentimento que ele. Eu estou dizendo, irmãos, que esse relacionamento com o nosso noivo, aqui tem algumas pessoas casadas, aqui tem algumas pessoas noivas. A Aline já casou, né, Aline? Mas casou, mas já está morando junto? Sim, nos casamos no dia 1º. Casou, glória a Deus. A Aline aqui já é uma recém-casada, para a glória de Deus. Então a Aline está fresquinho na cabeça dela o casamento. Está florado no espírito dela o casamento. E por que eu estou dizendo isso? Porque o casal, irmãos, ele vai assumindo, ele vai assimilando a mente um do outro. É impressionante isso. Algumas pessoas falam assim, nossa, mas vocês se parecem. Muitas pessoas chegaram em mim e na minha esposa, nossa, vocês se parecem. Não é, às vezes, não é nem a aparência, irmãos. É porque o casal, ele vai se tornando uma só. A Bíblia diz que deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne.
a semelhança vai aumentando. E também o pensamento, o sentimento vai sendo um só. Quando o marido se compadece de uma coisa, geralmente uma esposa bem conectada vai dizer, eu também me compadeço por a mesma coisa. Quando Paulo diz aos Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento, ele está partindo do ponto que eu sou casado com Cristo e eu ando com a cabeça dele, porque Cristo é o cabeça da... Olha o tanto que as coisas se conectam. Com qual cabeça eu devo pensar? Eu devo pensar com a cabeça de Cristo e não com a minha. A cabeça de Cristo é a cabeça que deseja ganhar almas. Então, irmãos, eu vou ter que, infelizmente, dizer uma coisa dura. Se eu hoje não ganho almas, é porque eu não tenho intimidade com o meu noivo. Tem alguém entendendo isso? Aí só um pouquinho. Tô danando com o cachorro ali para ele parar de latir, irmão. Repete, por favor, pastor. Se eu não tenho intimidade, eu não lembro mais a frase. Você lembra aí? É que eu fui brigar com o cachorro ali, perdi aqui. A Aline consegue repetir. Acho que ela deve ter escrito ali, o Juscelino. Você consegue repetir a frase aí, Aline? Como o senhor falou, porque eu ainda estava escrevendo essa parte. Só porque o senhor me informou que nós precisamos ter o mesmo pensamento de Cristo, né? E o pensamento de Cristo é o ganhar almas. E aí nós temos que ter intimidade com ele, por isso. Mas eu não escrevi a frase igual. Ok, mas eu vou tentar reformular. Se eu não estou ganhando almas, é porque eu não tenho intimidade com o noivo. Por quê? Se eu tenho intimidade com o noivo, eu sei o que ele quer. Eu conheço o coração dele. Eu conheço a mente dele. Eu conheço o desígnio, as intenções dele. Então, quando é que nós paramos de ganhar almas? Qual foi o start? Qual foi o clique? O que que aconteceu que a igreja parou de ganhar almas? Só deixamos de ganhar almas quando perdemos o altar da intimidade com ele. É por isso que eu já pedi desculpa antecipadamente para falar. Porque se eu deixei a intimidade, eu também perdi o sentimento. Meu Deus, isso aqui é pesado demais. Quando eu deixei a intimidade com ele, eu perdi o mesmo sentimento. Um casal começa a entrar num processo de degradação no seu casamento quando eles perdem a intimidade. Eu já não quero mais agradar, eu já não quero mais satisfazer, eu já não quero mais fazer coisas que lhe agradam. Irmãos, isso é impressionante. Se eu perco a intimidade com Cristo, eu também paro de agradar, eu também paro de fazer a vontade dele. Isso é automático. Isso acontece de maneira automática. Então, para onde devemos voltar? Devemos voltar para a intimidade com Cristo. Para a intencionalidade da intimidade. Essa frase, essa palavra intencionalidade está batendo no meu espírito o tempo todo. Jesus um dia disse, os discípulos foram comprar comida, e ele disse, a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Enquanto os discípulos queriam procurar uma comida terrena para satisfazer o seu corpo físico, Jesus procurava se satisfazer em fazer a vontade daquele que me enviou. Meu Deus! Qual deveria, se eu sou íntimo desse Cristo, se eu tenho comunhão íntima com esse Cristo, a minha fome vai ser satisfazê-lo. E satisfazer Cristo é gerar para Ele, porque dele é o agir e o efetuar. Então, eu tenho que voltar, eu tenho que ir com vocês para qual lugar?
para o altar. Eu tenho feito essa série, essas várias ministrações sobre oração, sendo intencional para voltarmos a gerar e ganhar almas para Cristo. Sabe? Ontem eu fui num restaurante depois do culto, levei aqui alguns irmãos, chamei os irmãos depois do culto para a gente ir no restaurante. 2 pessoas nos atendeu, 2 pessoas eu peguei o número delas. 2 pessoas eu convidei elas para Cristo. As 2 pessoas que nos atendeu não são cristãs e eu peguei o número das 2. E eu já conectei a esposa do pastor, porque eram 2 mulheres, já conectei e elas já estão convidadas para o culto de domingo. Ontem foi um pessoal na igreja que não era cristão, já combinei de hoje na casa deles. Agora, 9 horas da manhã, eu vou na casa deles, vou orar com eles e creio que eles vão entregar a vida para Jesus. Nós estamos fazendo um propósito aqui do Eu Mais Um na igreja. Quinta, sexta, sábado e domingo nós estamos fazendo esse projeto. Qual a intenção? Pregar uma palavra abençoada e todo mundo falar, uau, que palavra! Eu não quero que eles digam, uau, que palavra. Eu quero que eles saiam de lá e vão ganhar almas. Quantos cultos você já assistiu e nunca foi atrás de uma alma? Meu Deus. Quantas pregações você ouviu e nunca foi atrás de uma alma? Quantas canções, quanto tempo de devoção? Eu não sei o que aconteceu, irmãos. A nossa conexão com Jesus não está produzindo o que deveria produzir. Acho que alguém está me entendendo nessa manhã. Deixa eu continuar aqui, porque está ficando ruim, né? Está ficando difícil. Olha só. Em Marcos, irmãos, capítulo 6, verso 34 até o 41, queria que você abrisse para a gente ler junto. Então, para descobrir o que Cristo quer de nós, temos que ter o mesmo sentimento. Para termos o mesmo sentimento, é uma sequência. Eu quero descobrir o que Cristo quer de mim. Eu preciso ter o mesmo sentimento, que é Filipenses capítulo 2. Mas para me ter o mesmo sentimento, eu tenho que ter um íntimo relacionamento. Compreendeu? Eu tenho que ter um íntimo relacionamento. Eu não posso ter um relacionamento raso com Cristo, porque senão eu não vou adquirir o mesmo sentimento. O mesmo sentimento é a consequência da intimidade. Então eu tenho que ter essa intimidade para me ter o mesmo sentimento. E aqui, esse texto de Marcos, eu vou fazer uma leitura rápida, depois nós vamos comentá-lo rapidamente. Ele tem o mesmo sentido do que nós... a aula passada, acho que nós falamos de Mateus ali, do bom samaritano, da nossa indiferença. Eu acho que nós citamos, não foi? Eu acho que sim. Mas se não, nós falamos na próxima vez. Olha só. Irmãos, não, daqui vai muito tempo ainda. Minha bateria vai acabar. Eu não tenho aqui carregador, mas eu acho que vai bater certinho. Eu tenho 36 minutos, vai dar certinho o tempo aqui da live. Senão eu vou entrar no meu telefone. Não, vai dar certo de qualquer jeito. Vamos lá. Verso 34 diz o seguinte: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se. Se você tiver com sua Bíblia aí aberta, se for de papel, se for no tablet, deve você marcar essa palavra compadeceu-se. Essa palavra compadeceu-se é ser movido pelas entranhas. Eu já disse isso para vocês. A palavra compadecer-se, eu vou te dar o nome grego dessa palavra, é splashnizomai. Splashnizomai. Talvez é difícil você escrever, mas essa palavra tem um significado que é ser movido pelas entranhas. Mover-se. Mover-se internamente, sentir uma dor interna. Essa palavra compadecer-se é sentir uma dor interna. É sentir-se movido. É se mover por conta da dor interior. Olha o tanto que é profundo isso. Jesus, quando via as massas, Jesus, quando via as pessoas, ele sentia dores. Isso é muito forte.
Você sente dor ao ver um caído? Você sente dor ao ver um perdido? Porque a palavra aqui, splashnizomai, que é estranho de falar, né? O grego é feio pra caramba. Eu acho o grego tão feio, mas a pronúncia do hebraico eu acho bonita, mas a pronúncia do grego é horrível. E a splashnizomai significa ser movido por uma dor interior. Que forte, né? Que forte isso. Mas deixa eu voltar aqui para o texto, que está dizendo o seguinte, viu Jesus a grande multidão e compadeceu-se. Então, se eu traduzir, ele sentiu dores internas deles, por causa deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. O que é que significa ovelhas que não têm pastor? Ovelhas que estão sendo guiadas e destinadas para o matadouro. Irmãos, o que significa isso? Jesus sabia que aquela multidão estaria indo para o inferno. Quando eu olho para uma pessoa ímpia, uma pessoa que não confessou Cristo, nós temos que ter imediatamente o entendimento que ela vai para o inferno. E isso tem que gerar em nós um desejo violento de pregar e de tirar ela dessa condição de morte. Está compreendendo isso? Então, Jesus compadeceu-se, sentiu dor, porque talvez Jesus tinha um sentimento do inferno. Ele sabia o que era o inferno. Jesus tem consciência da eternidade do inferno. Às vezes nós temos que nos lembrar que a condenação do inferno é algo eterno, irreversível. Se Jesus não tivesse te alcançado, Aline, você iria queimar no inferno para toda a eternidade. E isso deve doer em mim a ponto de eu não conseguir passar por uma pessoa não crente e não tentar resgatá-la. Eu não estou dizendo, e a Bíblia não diz, que nós vamos salvar todos que pregamos. Nem Jesus fez isso. Mas eu posso lançar as redes. E aqueles peixes que foram pegos por ela vão ser salvos. Então, vou continuar aqui rapidamente. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Deixa eu te dizer, é muito simples. Seja intencional, eu vou repetir essa palavra centenas de vezes. Aline, aquela colega da faculdade, da escola, do trabalho, seja intencional. Eu sei que você é uma pregadora na sua faculdade, mas deixa eu te dizer, seja intencional. Convida para tomar um chá, um café, não sei, deve estar fazendo frio em São Paulo. Chama para tomar um chamate, convida para tomar um café, frita um ovo com pão, faz um pão com carne, faz alguma coisa, seja intencional a ponto de ganhar essa pessoa para você, ganhar a amizade dessa pessoa e apresentar Cristo para ela. 90% das conversões é de amigos ou de familiares. Ou é um familiar que ganhou outra pessoa para Jesus, outro familiar para Jesus, ou um amigo. Porque amigo vai querer dar aquilo que ele tem de melhor. Sabe qual é o evangelismo mais bem sucedido que existe? Quando um amigo prega para você. É muito difícil um amigo negar um convite. Então, irmãos, sejam intencionais. E passou Jesus a ensinar. Ensina a palavra para essa pessoa. Seja intencional. Falei, quando ele está lá na sua casa comendo um pão com carne, que ele está com a boca lá cheia de extrato de tomate, abre a Bíblia e fala o seguinte, eu posso ler um texto da Bíblia para você? Seja intencional. Olha, um texto desse aqui, como Marcos, poderia ser um texto que você poderia usar como evangelista. Você podia dizer, olha, tem algumas pessoas que elas não têm pastor, elas estão andando sem destino, elas estão andando sem rumo, elas estão perdidas, elas estão cansadas, e Jesus está se compadecendo de você hoje. Eu vim aqui te dizer que ele quer se tornar o pastor e bispo da sua alma, ele quer levar um refrigério para a sua alma. Olha, ela está com a boca ainda cheia de pão e você está falando para ela,
que tem um Deus que quer tomá-lo nas suas costas. Meu Deus, que gostoso saber isso. E essa pessoa é seu amigo, ou sua amiga, ou seu parente. E você está sendo intencional com ela a ponto de dizer para ela, tem um Deus que se compadece por você. Ela vai dizer, como assim ele se compadece por mim? Ele sente a minha dor? Você vai dizer para ela, sim, ele sente a sua dor. Porque compadecer-se é sentir a dor do próximo. Que impressionante esse Deus. Parece que é tão óbvio, né, Diana? Parece que isso aqui é a aula do prézinho. Parece que isso aqui é um discipulado para criança. Não, irmãos, isso aqui é para gente grande. Na verdade, nós devíamos voltar a ser como crianças. O texto diz, Jesus disse, se eu não me tornar como uma dessas crianças, de maneira nenhuma eu conhecerei o reino de Deus. Eu preciso ser uma criança a tal ponto inocente. Não estou falando da imaturidade de uma criança, eu estou falando da inocência de uma criança, da dependência de uma criança para poder ministrar uma palavra dessa. Porque eu preciso ser como uma criança para poder contar sobre Jesus. Quando a gente é grande demais, crescido demais, nós paramos de falar sobre o nosso Senhor. Temos vergonha de falar sobre o Senhor. E vou continuar aqui o texto. Então Jesus olhou para aquele povo, ele não foi embora, ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar, e já é avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Deixa eu te dizer, a ideia dos discípulos é que aquela multidão fosse embora para eles se alimentarem com uma condição própria, com recurso próprio. Jesus sabe que aquele povo já não ia viver sem aquilo que ele estava dando para eles. Deixa eu te dizer, as multidões podem ir embora dos nossos cultos, eles podem ir e comprar comida para eles, mas eles não vão ficar satisfeitos nunca. Que forte isso, não é? Esse texto, quando diz o seguinte, comprem para si o que comer, é o seguinte, eles até podem ir embora. Os discípulos queriam despedir eles, porque não tinha alimento ali. Só que Jesus sabia, se esse povo for embora, eles vão desfalecer no caminho. Nossa, isso aqui é muito poderoso, irmãos. Isso aqui é muito poderoso. E Jesus disse o seguinte, porém, ele lhes respondeu. Essa resposta aqui, eu sublinhei ela. Como eu também sublinhei esse comprem para si, eu também sublinhei no meu texto aqui, dai-lhes vós mesmos de comer. Meu Deus. Sublinhe isso aí e fala assim, ó, minha responsabilidade. Dai-lhes, olha o que Jesus respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus nos responsabilizou por dar de comer para as multidões. Ah, irmã. Qual versículo aí que o senhor está, pastor? Dá-lhe de comer, que eu me perdi aqui. Dai-lhes vós mesmos de comer. Espera aí que eu vou abrir aqui, porque eu não estou na Bíblia, eu estou no texto aqui. Você sabe qual que é o texto? A Aline vai falar aí agora. 37. O 37. É porque a minha sequência aqui não tem versículo. Eu copiei o texto todo e marquei ele, entendeu? É o verso 37, irmã Liva. Então, se você puder sublinhar, dai-lhes voz. Eu não sei como é que está na sua versão. Lê na sua versão, Aline, deve estar diferente. Lê na sua versão aí. Como é que ela tá? É igual a do senhor. Tá igual, né? Todo mundo tá igual? Tá, né? Então, isso aqui é a responsabilidade nossa. Jesus via a multidão, se compadeceu, os discípulos, sabe? Olha a mentalidade dos discípulos que caminhavam com Cristo. Vamos mandar eles embora. Vamos deixar eles irem. Não, a mentalidade correta. Jesus está corrigindo a rota. Jesus está corrigindo a mentalidade deles, dizendo o seguinte: ei,
Alimentá-los é responsabilidade vossa. Meu Deus, olha que forte. Isso é problema de vocês. Não é para mandar eles embora. Eles vão morrer no caminho. Não despeçam eles. Não permitam que eles vão embora. Dei vocês de comer para eles. Disseram-lhe: olha só a cabeça dos discípulos. Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Sabe o que os discípulos estão perguntando? Como que eu vou fazer isso? É com recurso? É com o templo? É com uma música? É com uma capacidade humana? É com a psicologia? É com... Não, nada substitui o pão vivo. Não sei se você está me compreendendo. Eu vou ali no mercado comprar alguma coisa, eu vou dar um remédio para ele, eu vou comprar um diazepam para a depressão dele. Eu vou ali no mercado, eu vou ali buscar algum recurso terreno para satisfazer eles. Não, irmãos. Jesus disse que ele é o pão que desceu do céu. O recurso para as multidões vem do alto. Meu Deus, irmão, estou sendo edificado essa manhã. Glória a Deus. Eu estou sendo muito edificado nessa manhã. Não vem da terra, vem de cima. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Sabe, o recurso, o dom para as massas, o dom para as multidões, Diana, sabe aonde Deus depositou? Ele depositou nos pequeninos. Tinha um jovem lá que tinha alguns pães e alguns peixes. O dom, Deus vai distribuir entre a igreja. Você tem, Diana, você tem, Aline, você tem, Lívia, você tem, Samuel. Nós temos poucos pães e poucos peixes, e Jesus está contando com aquilo que nós temos de pouco. Ele está contando com a sua pequena capacidade de falar. Ele está contando com a sua maneira pequena de ser. Ele está contando com a sua capacidade limitada. Ele sabe que você tem limitações, ele sabe que é pouco aquilo que você tem, mas ele quer trabalhar no seu pouco. Ah, meu Deus do céu, isso aqui é muito poderoso. E ele continua dizendo: então Jesus lhes ordenou, é uma ordem, que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Deixa eu te dizer, Aline, você mais seu marido precisa ter um grupo dentro da sua casa. E você precisa assentar eles para ouvir. Diana, pegue um grupo, Diana. Samuel, Jesus ordenou todos que assentassem em grupos. Ah, sublinha isso. Por favor, não é possível que é só eu que estou vendo isso nesse texto, Diana. Diana, abre o microfone e fala alguma coisa aí, Diana, que eu não estou nem aguentando mais. Abre aí, Diana. Não, eu também tô sem palavras aqui, porque quando a gente passa por cima, a gente não percebe os pequenos detalhes, né? Esse texto é riquíssimo. Muito, muito Ele está mesmo. dizendo, olha, assenta eles. Divida eles em grupos. Olha só o que está dizendo aqui, ó. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Jesus está dando ordens. Jesus está organizando para que os discípulos pudessem ministrar sobre pequenos grupos. Porque ali falávamos de mais de 5.000 pessoas. Jesus diminuiu, fracionou em pequenos grupos para ter organização. Imagina você com seu pequeno grupo,
o outro com seu pequeno grupo. Nós assim conseguiremos assentar eles, acalmar os ânimos deles e dar aquilo que nós temos. Deixa eu te dizer, por menor que seja aquilo que você tem, Deus vai multiplicar quando você assentar eles. Isso me traz esperança de saber que não é em cima da minha capacidade. Eu não preciso me preocupar, eu só preciso seguir uma ordem direta. Assenta eles e começa a distribuir o pouco que você tem, porque nunca vai parar de jorrar. Nunca vai cessar, porque eu vou fazer do seu pouco muito. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, Jesus. Como o Senhor é tremendo, como o Senhor é um bom discipulador. Ah, quem me dera ter uma grama da sabedoria de Jesus. Meu Deus, quem me dera. E eu vou continuar porque eu tô gostando. Isso aqui tá gostoso demais, esse texto. Como é bom fazer uma leitura expositiva. Vamos lá. Jesus, então, separou grupos. Deixa eu te dizer, você precisa ser... Jesus está mostrando, você precisa ser intencional. Separe pequenos grupos. Aline, chama lá o padrinho de casamento, chama lá. Não crente, não convida crente, não. Convida quem tem fome. Convida quem tem fome. Eu daqui para frente eu vou ser o pastor mais chato na vida de vocês. E independente de onde vocês congregam, eu vou falar para vocês. Eu vou brigar com vocês para vocês terem um pequeno grupo de pessoas sendo discipuladas por vocês, no lar, na casa de vocês. Eu vou bater até sair água da rocha. Até, Aline, você não aguentar mais. Não, esse pastor não aguento mais, não. A hora que eu quero ouvir assim, pastor, Walter, eu tô com 10 pessoas sendo alimentadas, famintas na minha casa, e Deus está multiplicando os meus poucos peixes e os meus pães. Não é não, Liva? Você vai convidar, sabe? E eu vou te dizer que às vezes, claro que você vai ter que ser intencional para convidar, mas Jesus vai enviar os famintos para você. E ele vai enviar os famintos, porque está escrito, talvez no discipulado que vem eu vou te dar o texto dos 3 amigos. O texto dos 3 amigos. O amigo que tem fome, o amigo que não tem a comida e o amigo que tem a comida. Eu vou te dar esse texto na próxima discipulado, se você não faltar. Eita glória! Vamos seguir aqui. Deixa eu só mandar um link aqui, rapaz. Tem um homem pedindo um link agora, uma hora dessa. Já está acabando, ele vai ver. Ele vai ver depois, né? Talvez online. Mas eu vou mandar para ele aqui. Ele está pedindo. Eu vou mandar para ele aqui, porque ele não está no grupo. Ok, deixa eu continuar. Onde eu parei aqui, ordenou que assentasse. Então, essa divisão de grupos, de pequenos grupos, é sábia. Erguendo, aí tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem e por todos repartiu também os 2 peixes. Irmãos, eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar a começar um pequeno grupo, a convidar um grupo pequeno. Convida uma, convida 2, convida 3 pessoas. Organiza um dia na sua casa. Organiza sua sala, sua área, seu quintal. Eu não sei como, mas começa a convidar pessoas para receberem essa multiplicação de pães. Tá me entendendo, irmãos? E quanto mais intimidade com ele, mais desejo, mais o sentimento será aumentado de ganhar almas para Jesus, porque o desejo de Cristo, o desejo dele é que ninguém se perca. Amém, Juscelino? Amém, Diana? Amém, Liva?
Olha, isso aqui está ficando registrado e outras pessoas estão vendo isso aqui no YouTube depois. Eu acredito que Deus vai espalhar essa palavra e que Deus vai fazer isso queimar no seu coração. Eu queria ouvir algum de vocês aí, o Juscelino, a Aline, algum de vocês com um testemunho ou com aquilo que Deus está falando com você nessa palavra. A Diana, qualquer pessoa que quiser abrir o microfone, eu quero te ouvir esse tempo. Abre aí, um de cada vez, hein? Vou esperar você, vou ficar aqui esperando você abrir esse microfone e falar alguma coisa daquilo que Deus tem tocado em você nessas ministrações. Ô, Pastor, Walter, Oi, o senhor dois de falou uma vez. sobre. Ah, desculpa. A Diana fala primeiro, depois o Samuel. Diga, Diana. O senhor falou sobre a questão da divisão dos grupos, né? E aí Sim. o senhor me trouxe algo aqui ao meu coração, à minha mente agora, que quando, olha para você ver, Deus fala comigo de um jeito muito louco. Quando uma porca, né, um exemplo, uma porca tem uma ninhada muito grande, por exemplo, 12 porquinhos, né? Um deles tende a não se alimentar direito. Uhum. Um deles tende a morrer, né? Porque ele não se alimenta direito, porque a ninhada é muito grande. Sim. Então, o senhor me trouxe assim, sobre a questão da divisão dos grupos, para que todos fossem alimentados da mesma maneira, todos recebessem o mesmo alimento na mesma quantidade, porque tende um a ficar com fome. Então, se Jesus tivesse simplesmente dividido, né, os pães e os peixes distribuído para o povo sem essa organização, sem diminuir os grupos, provavelmente alguém não receberia o alimento. Isso também inclui na palavra, né? Às vezes a Sim. gente acha que uma igreja com 10.000, 15.000 membros, vai todo mundo receber o mesmo alimento, não necessariamente. Então Boa reflexão. essa diminuição de grupo é para que todos sejam alimentados de acordo com aquilo que eles estão prontos a receber. É igual a classificação na escola, né, a minha filha estuda numa escola que eles classificaram as turmas assim, né, nono A, nono B, nono C. E cada uma dessas turmas é de acordo com aquilo que a criança sabe, eles fazem a prova e, por exemplo, a criança que sabe mais vai para o nono A, a criança que sabe intermédio para o nono B, a criança que sabe menos vai para o nono C. Para quê? Para que todos sejam alimentados de acordo com o seu grupo. Sim. E o senhor trouxe isso à minha mente agora, eu falei, cara, isso é diferente, né? Eu não tinha parado Mas para você pensar por esse entendeu ano. exatamente como é, né, Diana? Glória a Deus. É Uhum. exatamente isso. Ele disse para dividir em grupos totalmente intencional, porque ele sabe que nós não temos a capacidade de dar esse alimento e que ninguém ficasse com fome naquele momento. Glória a Deus. Samuel, glória a Deus, Diana. É uma maneira diferente de Deus falar com você, mas o resultado é o esperado, né? Mantavanelli, uai, tô esperando só, fala comigo. mas me veio em mente aqui, você falando o que que essas palavras veio falando, e aí me lembrou que a minha igreja voltou a ser célula exatamente por conta disso. Minha igreja já foi célula durante um tempo, e aí agora ela voltou para exatamente isso, para chamar as pessoas para essa conversão. E um dia desses eu estava na casa de um amigo meu, que ele não é cristão, ele é católico, de vez em quando vai à igreja, mas você vê assim, quando eu estava lá na casa dele, a gente conversando assim, a gente vê a fome dele, a sede dele, até mesmo os pais deles que a vida inteira foram católicos, mas eles vão perguntando, e como é que é lá, na sua igreja, qual que é a opinião disso? O que que é blasfêmia contra o Espírito Santo para vocês? Umas perguntas interessantes mesmo, sabe? Uhum. E aí você vê aquela fome, aquela sede, e, e aí você vê que as células, assim, esses grupos de pessoas, às vezes a igreja intimida, mas quando você chama a pessoa para sua casa, para conversar, às vezes só bater um papo, e às vezes você entra na Bíblia, fala sobre Jesus, assim, bem de leve, a pessoa vai se aproximando, sabe? E eu Exatamente. acho que essa palavra veio muito forte no meu coração.
é exatamente sobre isso, sobre a parte de falar mais do evangelho para as pessoas que eu conheço, assim, para amigos. Você vê a fome, você vê a sede, sabe? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Samuel, pela, por compartilhar. Irmãos, eu vou parar por aqui. O Senhor é bom. Eu acredito que essas palavras têm produzido algo dentro de você. Vocês vão ser impulsionados, eu creio, sim. Diana, todos nós, Aline. A Aline em São Paulo, e eu quero ver uma igreja nascendo dentro da sua casa, Aline. Não é não, Juscelino? Juscelino lá em Castanhal do Pará. E vamos, irmãos, vamos fazer a vontade daquele que nos enviou. Vamos nos relacionar com ele até que o sentimento dele se torne o nosso, até que o nosso se torne o dele. Amém? Glória a Deus. O Juscelino podia fazer essa oração para a gente encerrar. Quero dizer que eu estou aqui muito feliz. Ore por nós. Nós, no domingo, nós queremos colher. Nós queremos colher almas. Eu pedi a intercessão de vocês. E quando o Juscelino for orar, ele falar, orar, colocar esse intuito nosso de ganhar almas aqui. E no domingo, o Senhor nos agraciar com pessoas se rendendo a Cristo. Eu vou sair daqui. Hoje eu ainda vou na casa de um casal, junto com o pastor Aniel, que está até na live aqui. E nós vamos lá e nós queremos ganhar almas para Jesus. Amém? Ore por nós, por favor. Ore aí, Juscelino. Pai, nessa manhã, para agradecer pelo privilégio, Pai, de mais uma vez o pastor Valso está nos ensinando. Como foi dito no começo, Pai, que nós não possamos só ouvir a tua palavra, que nós possamos pôr em prática dia após dia, Pai. Pai, também coloca no nosso coração, Pai, o desejo de ganhar almas, que nós possamos ser intencional, Pai, mais e mais. Pai, sabemos que cada um aqui foi escolhido, sabemos como nós fomos ganhados. Foi através de uma célula, Pai, que eu fui ganhado. Então, Pai, que possa arder no nosso coração esse desejo de ganhar mais uma alma. Amém. Pai, isso até na minha casa, Pai. Então, que esse meu grupo não seja só ser de crente, Pai, mas que nós possamos colocar o desejo de ganhar nossos amigos de escola, nossos amigos de faculdade, de trabalho. Que o Senhor possa arder isso no nosso coração. Muito obrigado por essa manhã. Eu te peço uma bênção sobre nossas vidas, dias após dias, Pai. E que nessa manhã nós possamos dar fruto, Pai. Frutos que permanecem. Muito obrigado. Assim, Pai, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Produtivo. Vamos ganhar almas, amém? Conto com as vossas orações por nós. Ore por nós aqui em Santana do Araguaia. Amém? Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, estou no nosso privado. Deus abençoe.